pergunta separada aqui, também tem um pouco de ligação com a individualidade de cada um. Pergunta do Meirelles. Ele perguntou sobre o tamanho típico de um nadador. Se a altura é um fator determinante ou facilitador. Eu até escutei um trecho de um podcast com Ed Reese, grande Ed Reese, treinador dos Estados Unidos, na Universidade de Texas. Agora ele saiu, tá, Bob Bowman. Mas ele fala que, na teoria, um nadador mais alto, ele tem um potencial de nadar mais rápido. Ele deu um exemplo até de um barco, que os barcos mais rápidos, se você for olhar, são maiores, só que mais finos. Só que essa é a teoria. Tem outros fatores também que influenciam, né? Por exemplo, técnica e aquela coisa, a largura da pessoa também, como a pessoa descansa, se alimenta e tudo mais. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Gus. Você falou muito bem, né? Até em questão de histórico, eu estava até conversando ali numa resenha ali no final do treino, você pega o histórico por exemplo, de velocistas aí, de altura de velocistas nos últimos anos, eu acho que o mais baixo, o com menor estatura dos últimos anos, se não me engano, foi o Dressel. Até então tinha sido o Cezão, que tem 1,95, e o Dressel, se não me engano, 1,91, né? Você vê realmente o quanto a questão dos campeões, né? Que foram campeões olímpicos aí. Então, você vê que na prática, realmente, isso aí se faz valer, né? A questão da altura. Mas, como você bem disse, numa prova de velocidade, principalmente, né? Hoje o nível de competitividade é muito grande. Então, a questão da envergadura, da chegada, né? Sempre ali contribui também. Mas, se a gente for mais a fundo, tem várias coisas, além da altura, como o componente ali corporais, que vão beneficiar ou prejudicar, né? Então, por exemplo, você pode ter dois indivíduos ali de 2 metros, por exemplo, mas a questão de proporcionalidade, por exemplo, do tamanho do tronco, do tamanho da perna, vai alterar um pouquinho o centro de massa, e isso pode contribuir ou prejudicar um pouquinho com relação à posição do corpo, né? Então, da mesma forma que, eu faço uma analogia interessante, que da mesma forma que o tempo que você faz numa prova não é só do cronômetro, tem muitas variáveis que compõem esse tempo, também tem muitas variáveis que compõem também a altura, que lógico que contribui, né? Mas a gente tem que ir um pouco mais a fundo com relação à proporcionalidade, né, das partes do corpo, análise da posição, do centro de massa, composição corporal, que você falou, muito importante, né? Hoje os nadadores estão cada vez mais fortes, né? Mais finos, porque não adianta gerar potência mecânica se você está aumentando a resistência, né? Se aumentou 5% da tua potência mecânica e em questão de massa, né? Então, se aumentou sua massa, você vai ficar mais forte para ter 5% ali de potência mecânica a mais. Mas se você transformou essa questão de massa em 5% de aumento, você vai ficar com um montante de zero, elas se anularam, né? Então, a ideia, realmente, como eu falei no início, é aumentar a força e reduzir a resistência frontal, reduzir a secção transversa, né? De ocupação de espaço na água mesmo. Por isso que, antigamente, a época dos trajes contribuíram muito para isso, nadadores muito fortes, performavam muito bem, e que, depois de ser abolidos os trajes, muitos deles não performaram da mesma forma, né? E aí hoje nós vemos nadadores fortes, mas, lógico, também não é uma regra, né? Mas em questão de estimativa, a maioria ali são nadadores fortes, mas você vê que eles são mais esguios, mais secos, né? Justamente para reduzir essa área corporal. Então,